Vamos continuar a nossa adoração a Deus, atendendo a esse convite que nós mesmos nos fizemos e que vem da parte do Senhor, cantando juntos o hino número 14. Jubilosos te adoramos. Eu entrego para o Leandro. Ele é um amigo já de algum tempo. Ele veio do Espírito Santo com a esposa. Ontem não apresentei, esqueci a irmã Jusilene. Fique em pé, irmã, por favor. Aqueles que não estiverem ontem para conhecê-lo. Ele tem sido um casal bem dedicado, um ministério. Ele tem viajado o Brasil com estas orientações para as igrejas. Mensagens que nós precisamos nesses dias. E mais uma vez eu quero apresentar o irmão Levi, aqueles que não tiveram. O irmão Levi, a sua esposa, a irmã Sueli. Por favor, irmão, tem colaborado aqui conosco na doxologia. Os irmãos viram a diferença na doxologia quando nós cantamos, quando nós louvamos ao Senhor, sem acompanhamento, sem que o CD cante conosco, a diferença que é. O irmão Levi voltará aqui provavelmente no mês que vem com o coral ACASP. Eles estão preparando uma cantata excelente, maravilhosa para nós sobre a volta de Jesus, o fim e o novo começo. Desde já os irmãos estão convidados no dia 27 de agosto. Não perca, será um sábado também inesquecível. Então, Leandro, que Deus te use mais uma vez. Feliz sábado, irmãos. Obrigado, Ricardo. Venham para essa cantata, porque eu garanto para vocês que vale muito a pena. Não é porque o Levi está aqui, não. Vale muito a pena mesmo. Venham. Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu ficar aqui embaixo, fica ruim para quem está no fundo? Se eu ficar aqui, em pé aqui embaixo? É porque eu tenho esse costume, tenho essa mania. Eu não consigo ficar longe assim dos irmãos. Eu acho que mais pertinho a gente vai poder conversar melhor. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 13. Foi lido aqui no início as 3 mensagens angélicas, que é a verdade presente que temos que pregar ao mundo nesses últimos dias, em especial a 3ª mensagem angélica. Mas o Apocalipse 13 traz uma informação interessante para nós hoje, e eu posso dizer sem medo de errar que essa profecia está se cumprindo agora, diante dos nossos olhos. Apocalipse 13, eu vou ler só alguns versos. Versos 11 e 12. Olha o que diz ali. Todos encontraram? Vamos lá, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes façam o quê? Adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Versos 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu não sei se alguém estranhou,
Mas parece meio estranho começar uma mensagem que fala sobre música usando um texto como esse. A questão é que a música tem uma participação muito importante e essencial neste evento que está se aproximando. A Bíblia fala de um momento em que todos nós, sem exceção, não seremos salvos em grupo, certo? Seremos salvos individualmente, seremos provados, melhor dizendo, individualmente. E está se aproximando o momento diante do qual todos nós seremos provados. E é uma decisão de vida ou morte. Dependendo da sua decisão, você pode inclusive ser morto. A Bíblia deixa claro que haverá muitos mártires no final dos tempos. Agora, o que a música tem a ver com tudo isso? Veja, as 3 mensagens angélicas são a pregação que temos que levar ao mundo hoje, em especial a terceira. Se você pudesse resumir em uma palavra a terceira mensagem angélica, qual palavra você usaria? Adoração. É isso. A adoração é o centro, é o cerne do grande conflito entre Deus e Satanás. A adoração é aquilo que determinará quem será salvo e quem não será. A quem eu adoro. Não é o que eu falo, não é o que eu professo, é a quem eu adoro. Agora, nós precisamos entender o que é adoração, certo? Porque Satanás, em toda a história da humanidade, ele trabalhou de forma que induzisse o ser humano a adorar a si mesmo ou a ele próprio. E muitas vezes, ele o faz de uma forma tão sutil que podemos correr o risco de estar adorando a ele, achando que estamos adorando a quem? A Deus. Isso é muito perigoso. Então, o que é adoração? De uma forma muito simples, que o tema central não é exatamente esse, mas está muito interligado à questão da música. Vou usar uma analogia para nós entendermos. Alguns pensam que a adoração é um momento, é um evento. A adoração é uma sensação, algo sensorial. Eu fui à igreja, eu senti uma emoção e eu então adorei a Deus. E tem pessoas que vão para casa aflitas pensando, eu não senti nada. E eu fui para casa, voltei para casa um pouco incomodado. Então, eu não adorei a Deus, o culto não foi bom. O culto não foi bom? Necessariamente não é isso. Um dos melhores cultos que podem existir é aquele que você vai para casa incomodado com o quê? Com a sua vida espiritual. Que você foi perturbado, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo. E muitas pessoas acham que o voltar para casa feliz e animado, houve um culto de adoração. Então, o que é adoração de verdade? Primeira dica, a adoração não começa quando você entra aqui. E ela não termina quando você vai embora. A adoração, ela continua. O que é isso, Leandro? Exemplo simples. Nós brasileiros passamos por um problema a vida inteira. Eu não sei quantos perceberam que o brasileiro passa a vida inteira em fila, já percebeu isso? É fila de banco, é fila no hospital, é fila no restaurante, é fila no ponto de ônibus, é fila no aeroporto, é fila às vezes até para sair da igreja. Fila. Levanta a mão quem gosta de fila. Quem tem a fila como hobby? Eu fico por aí procurando uma fila para eu entrar, porque é divertido, eu gosto de ficar em fila. Ninguém gosta de fila. Mas tem um grupo que não se importa em estar numa fila. E eles ficam numa fila um dia inteiro e muitas vezes acampam naquela fila, dormem naquela fila, não comem, não bebem, não dormem, passam o dia inteiro ali. Porque eles querem uma coisa. O que eles querem? Um papelzinho chamado ingresso para ver o seu ídolo. Então veja, se você for até aquela fila, pode ser um dia de 45 graus à sombra e perguntar para eles assim, tá gostoso aí na fila? O que você acha que ele vai responder? Sim, tá uma delícia, eu estou achando ótimo, tá calor e tá... Não, ele dirá assim, ó, tá horrível, tá quente, eu estou com fome, estou cansado, eu quero ir para casa. Então vai, por que você está sofrendo aí? A pessoa te responde assim, tá terrível aqui, mas pelo meu ídolo, eu me submeto. Isso é o quê? Adoração. Adoração é submissão. E é por isso que hoje em dia dá-se muita ênfase a louvor e pouca na adoração. Porque louvar é elogiar a Deus, é cantar, isso é louvor. Adoração é ser submisso. Agora pega o exemplo da fila, da turminha da fila. O que é um adorador verdadeiro de Deus? É aquele que diz assim, Deus tem para nós uma maneira de viver, sim ou não? Que Ele quer para o seu povo nesses últimos dias, sim ou não? O verdadeiro adorador, ele pode não entender, ele pode nem gostar disso, mas ele faz o quê? Submete, obedece, ele faz.
O verdadeiro adorador, ele olha assim para a comida que Deus propõe para o povo dele nos últimos dias, que tem uma razão para isso, uma razão espiritual para isso. E ele olha assim, Senhor, essa comida aqui, para falar a verdade, não gosto muito não. Mas pelo meu ídolo, pelo meu Deus, eu faço o quê? Eu me submeto, gostando ou não. E aí, quem é que vai trabalhar o gosto? O Espírito Santo. E ele transforma o nosso gosto, mas em primeira instância ele não liga para o teu sentimento, ele quer a tua decisão, como foi dito na lição dele. Gostando ou não, faça. Isso é ser adorador. É por isso que a Bíblia diz que Deus está procurando o quê? Verdadeiros adoradores. Me diga uma coisa, eu moro no litoral. Nossa casa fica a 1 quilômetro da praia. Quem quiser nos visitar, fique à vontade. Um de cada vez, tá? Senão a patroa reclama. Veja só que interessante. Eu levo você à praia, eu preciso falar assim, olha, quando você chegar na praia, você procura areia. Por que eu não preciso procurar areia na praia? Está por todo lado. Agora, por que a Bíblia diz que Deus está procurando adoradores verdadeiros? Porque não está tão fácil de achar. Por quê? Porque adoração envolve sacrifício. E muitas vezes nós somos muito dispostos a fazer tudo por Deus, até o limite do sacrifício. Quer ver um exemplo simples? Quando você está na igreja e passa salvas, você abre sua carteira e tem uma nota de 50 e uma de 2. Qual que você põe? Outro detalhe muito simples. Você vem à igreja e dá o seu testemunho. Eu dei R$1.000 para uma família carente. Amém? Porque você tinha 10 no banco. Agora eu pergunto, se aquele 1.000 fosse tudo que você tem para aquele mês, você daria? Você entende como nós somos muito generosos com Deus, na obra de Deus, até o limite do sacrifício. Não, sacrificar não. Aí é muito. O verdadeiro adorador, ele se sacrifica, se necessário. Gosta? Não, não gosto. Entende? Não, não estou compreendendo isso não. Mas não importa o que foi dito. Importa quem disse. Se foi Deus, eu faço. Esse é o conceito básico de adoração. Fazer a vontade do outro, submeter-se ao outro, concordando ou não, gostando ou não, e aí a gente permite que o Espírito Santo molde o nosso gosto. Agora, dentro desse aspecto da música, a gente tem percebido, não só a música, mas a adoração em geral, que Deus muitas vezes não tem sido soberano em nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes existem critérios, quando existem, critérios para a adoção da música que usamos na nossa igreja, na nossa casa, no nosso dia a dia. E esses critérios envolvem, por exemplo, a congregação gosta? Então a gente usa. Qual que é a cultura local? Então a gente usa. Quais as circunstâncias? A gente usa. Qual que é o gosto das pessoas que a gente quer atingir? Queremos atrair pessoas lá de fora? Então o que elas gostam lá fora? Esses são alguns dos critérios usados. Agora, esses são os critérios que devemos usar? Qual deve ser o critério? A vontade de Deus. Isso é adoração. É Deus quem manda. E a gente analisa, estuda os critérios e pratica. Quando eu me submeto a mim mesmo, quando eu me submeto às pessoas, quando eu me submeto à cultura, não posso ser chamado de adorador. Ou posso, né, Levi? Adorador falso. Ou adorador de mim mesmo. Adorador da cultura, adorador seja lá do que for. Mas temos que ser adoradores de Deus. Então eu pergunto o seguinte. Dentro do que nós falamos ontem e que vamos falar hoje à tarde, você pode concordar com discordar de muitas coisas, até de tudo. Ok, não há problema nenhum, como dissemos ontem, né? A gente tem que compartilhar informações e dialogar sobre o assunto. Agora, uma coisa nós não podemos, não há como contestar. É toda a música que Deus aceita? Não, isso é incontestável. A questão é, quais os critérios que têm sido usados para a adoção da música em nossa igreja? Essa é a pergunta. E se há critérios, quais são os fundamentos que estão alicerçando esses critérios? Nós estabelecemos este critério para a música, baseado em quê? Então isso tem que ficar muito claro. Isso também é adoração, fazer a vontade de Deus. Interessante é que o Levi comentou que a adoração é um presente, né? Que nós damos a Deus. Agora pensa no seguinte, todo presente é bem-vindo? Todo presente, só porque é um presente é bem-vindo? Imagina que agora em setembro, minha esposa e eu vamos fazer 8 anos de casados. Agora dia 7 de setembro.
Enquanto o mundo comemora a independência, nós comemoramos a nossa dependência um do outro. E de Deus acima de tudo. Então veja, e no dia do nosso aniversário, minha esposa chega com um belo presente para mim. Um lindo buquê de rosas. Irmãos, problema nenhum um homem gostar de flores. Eu gosto de flores, eu acho bonito. Mas não é um presente que eu gosto de receber. Tem homens que gostam de receber flores. E isso não há problema nenhum. Mas eu não gosto. E aí minha esposa traz um buquê de rosas. Que lindo. Olha, meu amor, eu trouxe para você. Eu pergunto, foi um presente? Foi ou não foi? Foi um presente. Ela me deu um presente. Pode ter sido dado com excelentes intenções? Sim. Boas intenções. Se eu der uma vassoura para ela, ela vai ficar muito contente. É um presente. É ou não é um presente? Presente. Diga para os maridos, jamais. Presente, vassoura, panela, isso aí você tem que comprar naturalmente no dia a dia. Presente é uma coisa para elas, tá bom, maridos? E elas vão usar para elas. Mas veja, foi um presente. Foi dado com boas intenções. Mas foi bem-vindo para mim? Foi aceito por mim? A gente até disfarça, né? Ai, que lindo. Não precisava, sabe? Por que não foi bem-vindo? Porque ela deu um presente para mim, mas do ponto de vista do gosto de quem? Dela, não do meu. Vocês entendem? Então veja, entendendo que a adoração é um presente que ofertamos a Deus, nós precisamos saber o quê? O que Ele gosta. E muitas vezes nós fazemos aqueles chamados cultos de louvor, cultos de adoração, em que há muito louvor. Mas a quem? Ao ser humano. Então nós vemos gritos, palmas, assobios, autógrafos, e eu falo da minha experiência. Está havendo um culto de louvor? Sim. Mas é o ser humano. Então, se o louvor é o ser humano, não pode haver o quê? Adoração. Porque para que haja adoração, o louvor tem que ser para Deus. Obrigado. A minha esposa nunca me deu rosas, ok, irmãos? Foi só uma ilustração. E aqui vem uma questão importante que ela colocou. Em 8 anos de casados, mais 2 anos e 8 meses de namoro, e fora o tempo que a gente ficou ali conversando, porque foi muito difícil para mim conquistá-la. Veja, ela nunca errou um presente. E eu pergunto, por que ela nunca errou um presente? Olha a palavrinha, porque ela me... Então deixa eu dizer uma coisa para vocês muito séria. É impossível, não há como. Eu estou falando no contexto de pessoas que têm luz e conhecimento. É impossível adorar a Deus sem conhecê-lo. Não, é impossível. E o que isso quer dizer na prática, Leandro? Conhecer a Deus. Na prática é muito simples. Aquele que não vive uma vida de oração e de estudo diário da palavra de Deus não é adorador, porque não conhece o Senhor. E Cristo disse assim, sem mim e nada é o quê? Então se eu quero ser um verdadeiro adorador, eu dependo inteiramente dele. E se eu não busco em estudo da Bíblia e oração, irmãos, tira a Bíblia e tira o estudo da Bíblia e oração. Sobra alguma coisa para o nosso contato com Deus? Foi isso que Ele deixou para nós. E é isso que precisamos enfatizar em todos os nossos cultos. Bíblia e oração, todos os dias, para que Deus nos faça verdadeiros adoradores. Para que possamos conhecê-lo e saber exatamente o que é que Ele gosta de receber. Eu pergunto, Caim deu uma oferta assim, umas frutazinhas estragadinhas que estavam ali no cantinho, ou foi coisa boa? Coisa muito boa. E por que Deus não aceitou? Olha que importante isso daqui, irmãos. Entendam o que eu quero dizer. Estou falando no contexto de pessoas que têm luz. E eu não estou dizendo pessoas assim que, Leandro, eu nunca li esses livros de profecia, mas você sabe que está ali, não sabe? Você tem disponível? Então Deus já vai cobrar. Tenha certeza disso. Então veja, dentro do contexto da história de Caim, para aqueles que receberam o conhecimento da vontade de Deus, a boa intenção do coração não vale nada. Vocês entendem? Deus aceita o coração, a boa intenção do coração, a sinceridade de uma pessoa que não tem conhecimento. Disponível. Nós temos. Então a sinceridade para Deus... Aliás, Deus sempre olha para o coração, não é? Sempre. A nossa música para Ele é o quê? É irritante, é desafinada. Olha o que Ele escuta no céu, dos anjos perfeitos. Então Ele tem que olhar para o nosso coração. Lembra que eu falei ontem, algumas pessoas falam? Não, é só uma música, o que importa é o meu... E é verdade. Só que quando Deus olha para o meu coração...
e eu não faço as coisas da forma como ele esclareceu, ele orientou, o que ele vê no meu coração? Rebeldia. Que foi o que ele viu no coração de quem? De Caim. Então nós precisamos entender o que Deus quer, o que Deus gosta, o que Ele aprecia, para que possamos oferecer. Eu vou falar um pouco mais hoje à tarde sobre isso, mas lembre-se que o culto não é para mim. Então o critério do culto não é o que as pessoas gostam. O culto é para Deus. Você não veio aqui assistir. Você veio oferecer. Você veio dar um culto a Deus. Olha que interessante. Quero compartilhar com vocês alguns textos de profecia. Olha só o que diz aqui. Preste atenção nisso. Não é suficiente conhecer a estrutura do canto. Porém, aliado ao conhecimento deve haver o quê? Uma ligação com o céu para que os anjos possam cantar através de nós. Olha que texto forte. Não negligencieis a oração particular, pois é o quê? A alma da religião é o culto na igreja? Não. Aqui é um resultado. Aqui nós viemos para adorar, oferecer um presente a Deus. A alma da religião é a nossa devoção pessoal. Agora, irmãos, leia isso daqui. Satanás bem sabe que todos quantos ele levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos pelos seus ataques. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Então deixa eu dizer uma coisa dentro do contexto que estamos tratando. Se eu negligencio o estudo diário da Bíblia, se eu negligencio a prática da oração diária, eu estou inapto para discernir qual é a música que agrada a Deus. Está claro isso? Porque sem mim, nada podeis fazer. Olha esse outro texto. O Senhor revelou-me que se o coração está limpo e santificado, sairá da igreja que crê a verdade, um poder que produzirá melodia no coração. Os homens e as mulheres não confiarão então em sua música instrumental, mas no poder e graça de Deus que proporcionará a plenitude de... Existe uma ideia hoje que é assim, o culto está morto. Vamos reavivar o culto. Como é que reaviva o culto? Vamos cantar música com ritmo alterado, com ritmo mais, eletrizante. Vamos levantar as mãos, de repente bater palmas, ou quem sabe uns passinhos de dança, para o culto ficar mais animado. Mas por que muitas vezes os cultos estão mortos? Porque a vida devocional, a comunhão pessoal com Deus está morta. Sabe por quê? Porque é ela que proporciona a verdadeira alegria, o verdadeiro ânimo de estar na casa de Deus, louvando. Continua dizendo assim, há uma obra a fazer, remover o lixo que se tem trazido para dentro da igreja. Algumas versões trazem refúgio, algumas coisas assim, mas a palavra original do inglês, a tradução normal dela é lixo. E nós precisamos ficar atentos, para que possamos fazer essa obra, precisamos de Deus. Precisamos buscá-lo em oração e estudo da sua palavra. Essa é a fonte da alegria para a igreja. E muitos acreditam o seguinte, que a música é a ferramenta principal para o reavivamento da igreja. E hoje, irmãos, como eu disse, eu nasci na igreja, acompanhei todo o processo, em muitos lugares há muita música e pouca palavra. Porque creem que não, isso é o que vai levantar a igreja. Olha só o que diz isso aqui. As formas, cerimônias e realizações musicais não são a força da igreja. Onde está a força da nossa igreja? Na palavra de Deus. Não apenas na pregação, mas na exemplificação da palavra de Deus na nossa vida. E eu sou músico. O Levi e eu poderíamos estar aqui defendendo o nosso peixe. Não é música, vamos, mais música, menos pregação, mais música. Em alguns lugares por onde eu passo, as pessoas falam assim, vamos fazer um programa de música e tal. E aí, mas é a palavra de Deus, irmão. Não, 10 minutinhos aí para uma mensagenzinha, só para dizer que não teve. Irmãos, a palavra de Deus é a força da nossa igreja, não é a música. A música deve estar a serviço da palavra de Deus. Cumpre-nos mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Olha que frase forte. Só podemos esperar um reavivamento em resposta? O que a palavra só significa para você? Só isso, apenas isso.
Só podemos esperar que a igreja seja reavivada em resposta às nossas fervorosas orações. Não é vamos melhorar a música no sentido, né, de vamos trazer novidade. Não, a música tem que ser trabalhada de forma decente, com ordem. Precisamos aprender cada vez mais a louvar ao Senhor. Como o Levi falou no início, da melhor forma que nós pudermos. Como pecadores, do melhor que nós pudermos. Mas a força da igreja não está nisso. E o reavivamento não virá em resposta à música. Ele virá em resposta à oração. Por isso que em todas as igrejas que eu passo, não reparem, eu faço o mesmo apelo e o mesmo desafio. Alguns locais realmente fica um pouco difícil. Mas onde é possível? Por que nós não ressuscitamos as nossas vigílias? Quando eu era adolescente, nós tínhamos vigílias pelo menos uma vez por mês. E quando eu falo vigílias, começavam às 6 da tarde até 6 da manhã. E eu pergunto, precisávamos mais naquela época ou agora? E por que não? Por que não? Agora veja que interessante isso daqui. É possível você ser forte espiritualmente sem música? É possível você se tornar um cristão forte, um caráter robusto, sem música? Sem nunca ter ouvido nada de música? Sim. Agora é possível tornar-se esta pessoa sem oração? Sem estudo da palavra? Não. Então os irmãos começam a entender qual é a prioridade da nossa igreja hoje. E eu sou músico. Eu podia trazer para o meu lado. Mas esta é a vontade de Deus. A palavra só é só. Em resposta à oração. Veja que interessante essa citação aqui, irmãos. O verdadeiro culto é o quê? Fruto da operação do Espírito Santo. A tais adoradores o Senhor busca. Então, repito. Se eu não tiver uma vida de estudo da palavra de Deus diariamente e de oração, o Espírito Santo não pode me transformar no verdadeiro adorador. Seja qual for o substituto que eu use para isso. Por exemplo, a música. Vocês entendem? Então esse é o desafio para nós, todos os dias. Estudo da Bíblia e oração. Agora eu pergunto, como é que Satanás faz para enganar o povo de Deus? Ele não consegue nos obrigar, nos forçar a nada. Então ele tem que utilizar algumas sutilezas. Nós cantamos o hino Faze como Daniel. Vamos tirar algumas lições da vida de Daniel dentro desse contexto do fim dos tempos, como vimos no começo, do decreto dominical, como falamos ontem do fechamento da porta da graça. O que tudo isso tem a ver com a música? Ou o que a música tem a ver com tudo isso? Veja só que interessante. Satanás ele não trabalha de forma coagir, obrigar, em primeira instância. Primeiro ele tem que ser sutil. Os companheiros de Daniel e o próprio Daniel foram levados para a Babilônia como cativos. E eles foram para o palácio do rei. E ali Satanás tentou induzi-los a se afastarem dos princípios que aprenderam na sua infância. E se afastarem do Senhor. Só que ele não os obrigou. Os meninos chegaram em Babilônia e já foram lançados na fornalha? Não. Primeiro houve uma preparação. E como vocês sabem, a história da estátua de ouro que Nabucodonosor construiu tem um paralelo direto com que evento no final dos tempos? O decreto dominical. Estudem essa história, porque a história se repetirá. Olha que interessante. Cumpre-nos... eu voltei, desculpem. Olha que interessante isso daqui. A história se repetirá. A falsa religião será exaltada. O primeiro dia da semana será exaltado como foi a imagem na antiga Babilônia. O decreto impondo a adoração neste dia será para todo o mundo. Então nós vamos comparar os dois eventos. Estátua de Nabucodonosor e o decreto dominical. E vamos ver que lições nós temos aqui. De que forma o rei trabalhou, Satanás usando o rei? Olha que interessante isso daqui. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso de que forma? Devagarinho. Levando-os diariamente à íntima associação com costumes idólatras, esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se ao culto dos... Veja que interessante. A estátua estava construída aí? Não. Desde que eles pisaram em Babilônia, que Satanás começou a tentar induzi-los a se acostumarem com o culto pagão. Ok, depois de algum tempo, a estátua construída, eles iam adorar ou não ia? Facilmente, porque já estavam acostumados a isso. Agora eu pergunto, de que forma
Satanás trabalhou para induzir esses meninos? Primeiro, íntima associação com costumes idólatras. Como? Olha só. Muitas pessoas, abrindo um parênteses, estão aguardando o decreto dominical para colocar suas vidas em dia com o Senhor. Porém, quando ele vier, para nós será tarde demais. Para aqueles que receberam a luz e o conhecimento, tarde demais para se preparar. Olha que detalhe interessante. Todo o teu futuro será influenciado para o bem ou para o mal pelo caminho que escolhes quando. Então, se você vai adorar a estátua ou não quando ela vier, depende daquilo que você adora hoje. E isso é um bálsamo para nós. Sabe por quê? Tem pessoas que têm medo de perseguição, decreto de morte, decreto dominical. Não precisa temer. A coragem dos mártires lá do passado será concedida na hora que ela for necessária. E aqueles que estão buscando a Deus em oração, estudo da Bíblia, e renúncia do eu hoje, quando chegar aquele momento, já estão prontos. Não precisa se preocupar. Preocupe-se com hoje, com agora. Agora veja que interessante, o que o rei fez? O que Satanás fez? Daniel capítulo 1, vamos dar uma olhadinha. Rapidamente. Daniel capítulo 1. Primeira coisa que Satanás fez. Daniel capítulo 1, versos 6 e 7. Daniel capítulo 1, versos 6 e 7. Eu vou ler aqui para a gente poder ganhar tempo. Olha aqui lá, verso 6. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos fez o que, irmãos? Lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel Beltesazar, Ananias o Sadraque, Misael o Mesaque e Azarias o de Abdinego. Por que ele mudou o nome desses meninos? Olha que interessante. Naquele tempo, o nome de uma pessoa era uma representação do quê? Do seu caráter. Lembra-se de Jacó, quando Jacó teve aquele encontro com Deus, vamos dizer assim, aquele momento de conversão, quando ele lutou com o anjo a noite inteira. O que aconteceu no dia seguinte? Deus mudou o seu nome. Por quê? Porque houve uma mudança em seu caráter. O caráter de uma pessoa naquele tempo representava, aliás, o nome representava o seu caráter. Mudando o nome daqueles meninos, o rei pretendia mudar o seu caráter. Como? Os nomes deles eram representações de Deus. E os nomes que foram dados eram representações de deuses pagãos. Então, todos os momentos em que eles fossem chamados pelos seus nomes, eles estariam na cabeça de Satanás, né? Se associando aos pagãos. Satanás tentou cercá-los de alguma forma. Eu pergunto, como é que ele faz isso hoje? Primeiro ponto, Satanás nos induz a contemplar constantemente deuses pagãos. De que forma? Ano que vem acho que nós vamos falar sobre isso, né, Ricardo? A maior indústria de doutrinação e de contemplação de deuses pagãos e de transformação de caráter hoje chama-se Hollywood. Segundo ponto. Eu vou ler um texto aqui para os irmãos. Não podemos adotar outro nome mais apropriado do que esse, que concorda com a nossa profissão, exprime a nossa fé e nos caracteriza como povo peculiar. De que nome ela está falando? O nome adventista do sétimo dia é uma contínua repreensão ao mundo protestante. E ela continua dizendo assim: é aqui que está a linha divisória entre os que adoram a Deus e os que adoram a besta e recebem seu sinal. O nome adventista do sétimo dia exibe o verdadeiro quê? Vocês estão entendendo que o nome expressa o nosso caráter? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando se muda o nome, se muda o caráter. A serva do Senhor diz que este nome foi nos dado por Deus, adventistas do sétimo dia, como uma pregação constante, uma repreensão constante ao mundo. E é neste nome que está o caráter da nossa missão. Mexa no nome, você mexe no nosso caráter. Estou certo ou estou errado? Então tenham muito cuidado com isso. Não mexa no nome que o Senhor nos deu. Voltando aos jovens hebreus.
Olha que interessante como eu falei da indústria de Hollywood, né? Olha que texto simples. É uma lei do espírito humano que pelo contemplar, somos transformados. Então isso que Satanás faz hoje, nos leva a ficar contemplando o paganismo, o mundanismo, de forma que sejamos transformados por isso. Agora veja, caso nos aventuremos no terreno do inimigo, não temos nenhuma garantia de proteção. O que eu quero dizer com esse texto? Os jovens hebreus tinham escolha? Eles estavam ali. E Deus poderia, como fez, proteger a mente deles, porque eles decidiram do coração, não vamos nos contaminar. Agora, e hoje? Quando eu contemplo os deuses pagãos hoje, voluntariamente, o que acontece? Nenhuma garantia de proteção. Agora, esse foi o primeiro ponto. Muda o nome desses meninos para a gente tentar mudar o caráter deles. Qual foi o segundo ponto? Daniel 1 ainda. Só voltar um versinho aí, ó, verso 5. Olha que interessante isso daqui. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Primeira coisa, troque o nome, mexa no nome, tente associá-los aos costumes pagãos. Segunda coisa, mude o quê? Mude a alimentação deles. Por quê, irmãos? Mudando a alimentação, você muda toda a constituição física e mental de uma pessoa. E a reforma de saúde não foi dada para nós para pegar no pé, para implicância. Deus sabe que nós precisamos disso, para que possamos manter a nossa mente o quê? Limpa, aberta para as impressões de quem? Do Espírito Santo. Por isso nós precisamos levar esse assunto a sério. Olha que interessante isso daqui. A reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve fazer o quê? Preparar um povo para o quê? A vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos o estão com o corpo. Ou seja, reforma de saúde está ligada diretamente à adoração. Deus pediu, eu faço. Mesmo que eu não goste. Mas tem uma questão além também. Olha isso daqui. Ninguém pode tornar-se bem-sucedido obreiro nas coisas espirituais enquanto não observar estrita temperança nos hábitos dietéticos. Deus não pode permitir, não pode deixar que seu espírito repouse sobre os que, embora sabendo o que devem comer para ter saúde, persistem numa conduta que enfraquecerá o corpo e a mente. Vocês perceberam a seriedade desse texto, irmãos? Sim ou não? Estamos falando no contexto de pessoas que receberam conhecimento como nós. 2 coisas. Nós não podemos ser obreiros bem-sucedidos na vida espiritual. E Deus não permitirá que o Espírito Santo habite em nós. Se uma vez que nós sabemos o que o Senhor pediu de nós nesta área, não fazemos. Está claro? Foi isso que Satanás fez lá atrás. Muda a alimentação desses meninos e a gente muda tudo. Eles cederam? Não. Satanás não conseguiu, e eu imagino que Satanás ficou muito zangado com isso, porque ele não conseguia. Então ele tentou uma última cartada. Diante da estátua de Nabucodonosor. Ele fez a última tentativa de levar esses meninos a adorarem a ele. O que foi que ele fez? Mudou o nome, não deu certo. Mudou a alimentação, não deu certo. Daniel se manteve firme ali nos princípios, mesmo com risco do quê? Ele tinha desculpa ou não tinha? Tinha, ele era um escravo, ele podia morrer. Não, ele se manteve firme ao princípio, mesmo que o matassem. Nos últimos minutos, antes da estátua, o que Satanás fez? Ainda no livro de Daniel, agora capítulo 3. E o verso 5. Essa foi a última cartada de Satanás. Daniel 3, verso 5 diz assim: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de todo tipo de quê? Música. Vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então eu pergunto, nos momentos finais, diante da estátua, qual foi a última cartada de Satanás? O que ele usou? A música. Quer ver só? Olha o que diz a serva do Senhor. Obrigar é o último recurso de toda falsa religião. A princípio será tentada a linguagem da atração, como o rei da Babilônia tentou, usando o quê?
E aí eu repito o que eu falei ontem. Existe uma música que cumpre os propósitos de Satanás. E existe uma música que frustra ele. Eu pergunto, qual é qual? Qual é qual? Vocês entendem a seriedade desse assunto? Porque precisamos buscar mais e estudar mais. E ele tentou fazer isso, mas os jovens hebreus, ainda assim, não cederam. Veja só que interessante. Como eu disse ontem, eu posso ser um músico renomado, muito conhecido, formado nas melhores universidades do mundo. Mas esse tipo de coisa, as implicações espirituais e até fisiológicas da música, são estudadas em escola de música? Não. Então não é por um músico ser muito bom, muito capacitado e ter um bom currículo que necessariamente ele saiba discernir a música que agrada a Deus. Sem mim, disse Cristo, é preciso estudo da palavra de Deus e oração. Como nós vimos ontem, Satanás vai usar a música como um laço, porém, nós podemos ler e considerar aquilo que foi revelado na palavra e nos testemunhos, pois essas instruções foram dadas a fim de quantos entenderem? Todos nós, não apenas os músicos, todos nós. Para nós encerrarmos, irmãos, dentro desse contexto, algum tempo atrás, ocorreu na cidade de Indiana, nos Estados Unidos, um evento, ficou conhecido como a Campal de Indiana, onde era pregada ali ou defendida uma doutrina que alguém sabe o nome? Um movimento que ficou conhecido como o movimento da carne santa. Um movimento dentro das nossas fileiras, ok? Não era pentecostal, lá fora, aqui dentro. No ano de 1900, houve uma campal na cidade de Indiana, e as pessoas se reuniram ali naquela campal. E algumas coisas aconteceram, bastante estranhas, e vocês vão ver o que é que levava àquilo. Pessoas pulavam, pessoas gritavam, pessoas entravam em êxtase, muitos desmaiavam. E quando as pessoas desmaiavam, um grupo de pessoas se reuniam em volta deles e dançavam e pulavam. E depois pegavam a pessoa, levavam até a plataforma lá na frente e ficavam em volta. E quando a pessoa acordava daquele desmaio, ela era considerada como uma pessoa que tinha atingido carne santa. Ou seja, ela estava pronta para ser levada ao céu. E dali para frente, ela não pecaria mais. Carne santa, como Adão antes da queda e como Cristo, dizem, obteve lá no Getsêmani. Carne santa. Pronto, daqui para frente, qualquer atitude sua está santificada. Você não peca mais. Aí muitos dizem assim, como é que esse povo conseguiu acreditar numa barbaridade dessa? E muitas pessoas dizem que o problema da carne santa, o problema de Indiana, foi a doutrina. E nós vamos ver o que é dito sobre isso. Só que se esquecem que a doutrina tinha um embrulho. Eu pergunto, seria fácil ou difícil levar alguém a aceitar nesse tipo de doutrina? Muito difícil alguém aceitar isso. Racionalmente, seria muito difícil. Por isso, para que Satanás induzisse as pessoas a aceitar essa doutrina espúria, ele precisava fazer o quê? Cortar a razão. Tira o discernimento das pessoas e elas vão aceitar qualquer coisa. De que forma ele fez isso? Olha que interessante, alguns relatos daquele tempo, de cartas que a irmã White recebeu. Interessante notar que a irmã White estava na Austrália. Ela foi para lá em 1891 e no ano 1900 ela voltou para os Estados Unidos, chamada por Deus, entre outras coisas, para fazer frente a este movimento. Olha o que ela diz, se isso não tivesse sido apresentado a mim, eu não estaria aqui hoje. Ela provavelmente não teria voltado naquela ocasião. Agora, o que acontecia ali? Olha que interessante para aqueles que dizem que o problema era a doutrina e não a espécie de culto. Olha uma carta que foi escrita a Herman White, pelo pastor Haskell. Eles tocam músicas dançantes com letra sagrada. Você já viu isso em algum lugar? O que mais? Nunca usam o quê? Nunca usam o nosso próprio inário. Irmãos, deixa eu falar uma coisa séria aqui. Eu, o Levi e outros mais, nós não somos contra o uso do CD jovem. Você é contra, Levi? Desde que, ok? Existem músicas ali de grande valor espiritual, sim ou não? E de conteúdo? Sim, principalmente nos mais antigos. Mas existem algumas que não cumprem os princípios estabelecidos na Bíblia, no Ensino e Profecia, e aonde mais, que falamos ontem? Nos documentos oficiais da igreja. No próprio manual da igreja, ok? Então, não é essa questão, CD jovem é do diabo. Não é isso. Agora veja, nunca usam o quê? O pastor Haskell falou? O nosso próprio inário.
Nunca. O que mais que acontecia ali? Eles gritam amém, louvado seja o Senhor e glória a Deus. Não tem problema nisso. Mas o contexto ali, eles o faziam como em cultos pentecostais. Gritavam todos ao mesmo tempo, aquele barulho. E o pastor diz assim, isso causa aflição. As doutrinas pregadas correspondem ao quê? Ao resto. O que é resto no dicionário? Então veja que a questão ali não era a doutrina, porque a doutrina era sustentada por algo que acontecia antes dela. Para preparar a mente das pessoas para aceitarem a doutrina, como o Nabucodonosor fez, para preparar os jovens para aceitarem a estátua. Isso é gradativo. Agora veja mais algumas citações desse movimento. Havia excitação com ruído e confusão. Outros pulavam, dançavam e gritavam. A maneira pela qual têm sido dirigidas as reuniões em Indiana, com barulho e confusão, não as recomenda às pessoas pensantes e inteligentes. Nada existe nessas demonstrações que convençam o mundo de que possuímos a verdade. Mero ruído e gritos não são sinal de santificação ou do quê? Da descida do Espírito Santo. Agora eu pergunto, como é que as pessoas chegavam a esse estado de euforia, de êxtase e de transe muitas vezes? O que tinha por trás disso? Quer ver? Relatam testemunhas oculares que em seus serviços religiosos os fanáticos desenvolviam alto grau de excitação mediante o uso de instrumentos de música. Quase todos são por ele influenciados. Por causa do quê? Da música que é executada na cerimônia. Quando chega uma nota alta, fica impossível ouvir qualquer palavra da congregação em seu canto, nem ouvir outra coisa, a não ser grunhidos parecidos com os que são emitidos por deficientes mentais. Após um apelo convidando a ir à frente, começam a tocar os instrumentos musicais, até que não se consegue nem ouvir os próprios pensamentos, e sob o excitamento desses ruídos, eles levam grande parte da congregação para a frente em todas as ocasiões. Eu pergunto, qual era o elemento chave para sustentar essa doutrina e este movimento? A música que era usada. Eu pergunto, se a música fosse diferente, as reações seriam? Com toda certeza. Agora veja isso aqui. Quando os fanáticos conduziram as reuniões em um grande pavilhão, envolveram-se em um alto grau de excitamento pelo uso de instrumentos musicais, tais como... Ela traz uma lista de instrumentos musicais, hoje à tarde eu vou falar sobre isso. Eles gritavam e cantavam suas canções até que se tornavam realmente histéricos. Muitas vezes, após essas reuniões matinais, ao se dirigirem para o refeitório, eu os via tremendo completamente, como se estivessem com... Isso dentro do arraial do Senhor. E qual era o elemento que induzia tudo isso? A música. Outra citação. Tem havido uma espécie de reuniões sociais inteiramente diversas em seu caráter. Reuniões de diversão, que tem sido uma vergonha para nossas instituições e a igreja. A visão de um desses grupos me foi apresentada. Grupo em que se achavam reunidas pessoas que professavam crer na verdade. Uma dessas pessoas achava-se junto a um instrumento de música e cantava canções tais que faziam chorar os anjos da guarda. Havia ruidosa alegria, riso vulgar e abundância de entusiasmo. Qual era o elemento que estava sustentando tudo isso? A música. Agora tem um detalhe importante aqui. As coisas que me descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar quando? Imediatamente antes da terminação da graça. O que aconteceria? Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Quando? Imediatamente antes da porta da graça fechar. Eu pergunto, temos visto isso hoje? Então a porta da graça está fechando ou não está, irmãos? Ela continua dizendo assim, os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas, mas isso será chamado de operação do Espírito Santo. Porém, é melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar os instrumentos músicos para fazer a obra que foi me apresentada ser introduzida em nossas reuniões campais. Então veja, Nabucodonosor erigiu a estátua e como última tentativa, Satanás usou a música. O mundo está construindo já a estátua,
a imagem da besta que em breve será levantada. E o que Satanás está usando agora? Nesses últimos momentos? O mesmo que usou na Babilônia. A música. E eu pergunto de novo, quais são os nossos critérios? Sabemos reconhecer qual é a música que cumpre os propósitos de Satanás e a música que frustra os propósitos de Satanás? Irmãos, eu estou conseguindo deixar claro para vocês quão sério este assunto e o quanto nós precisamos estudar mais isso. Eu queria encerrar fazendo um apelo aos irmãos. Eu não vou ler mais textos, já estamos com o tempo avançado. Mas eu pergunto uma coisa para os irmãos. Estas manifestações com pulos, gritos, palmas e danças, temos visto em nosso meio hoje? Sim ou não? Sim, muito. Principalmente como foi no ano de 1900, em nossas reuniões campais. Você pode provar, Leandro? Posso. Não vou provar aqui agora. Mas em meus arquivos eu tenho muitos documentos, inclusive vídeos e imagens, mostrando que a profecia está se cumprindo. Irmãos, quando Satanás olha para muitos dos nossos jovens em especial, reunidos em nossos congressos, gritando, pulando, dançando, como dizia ali, música com letra sagrada e música dançante. Satanás olha para Deus e diz assim: é esse o seu exército? É esse o exército que vai lutar contra nós? Nós estamos aqui nos aparelhando, nós estamos aqui treinando, nós estamos aqui nos preparando para a batalha final. E o seu exército é aquele ali, pulando, brincando e se divertindo. E muitos daqueles jovens não sabem o que fazem. Têm a sinceridade no coração. E estão sendo influenciados, enganados, como se aquilo fosse reavivamento. E é isso que Satanás fala com Deus. Enquanto o nosso exército se prepara, o teu está brincando. Enquanto o meu exército, nenhum soldado falta às nossas reuniões. A irmã White diz que os anjos de Satanás vivem brigando. Onde não há Deus, onde não há amor, é briga o tempo inteiro. Eles só se unem em um momento para derrubar a mim e a você. Aí eles se unem. E Satanás fala com Deus: os meus soldados, não falta um quando eu convoco as reuniões. Cadê os teus soldados se preparando nos cultos de domingo à noite? Cadê seus soldados se preparando nos cultos de quarta-feira à noite? Cadê os seus soldados nos JAs da igreja? Cadê os seus soldados na escola sabatina? Vocês estão entendendo, irmãos? E não pense que esta é uma mensagem dura, essa é uma mensagem de esperança, porque a porta da graça ainda está aberta. Ainda dá tempo de nós mudarmos isso. Nós precisamos de Deus. Estamos vivendo um tempo em que, se a porta da igreja está aberta, venha, porque isso nos será tirado em breve. E muitos de nós, quando esse dia chegar, diremos: eu sabia e não fiz. Por que eu não fui naquele culto? Por que eu não fui naquela reunião? Por que eu não participei daquele pequeno grupo? Mas agora é tarde demais. Por isso o momento, irmãos, é esse. Valorizem a igreja. Valorizem os cultos. Um dia eu estava assistindo um vídeo, não sei quantos se lembram do tsunami de 2004, que destruiu a costa da Indonésia e outros países da Ásia ali. Um dia eu estava assistindo um vídeo, um documentário feito, em que cinegrafistas amadores estavam presentes ali, naquela tragédia, filmando tudo. Irmãos, um rapaz estava na praia. Ele estava filmando uma onda gigantesca chegando. Olha aquilo, que coisa estranha. O mar recuou e ele filmava. De repente aquela onda gigante engoliu um grande barco. E aí ele teve consciência do que estava acontecendo. E quando a câmera passava pela areia da praia, o que a gente via?
Pessoas jogando bola, pessoas brincando, pessoas nadando, pessoas se divertindo. Enquanto estava vindo o quê? A onda fatal. Irmãos, a onda fatal está chegando. Uma crise qual nunca houve em toda a história está se aproximando para provar o povo de Deus, individualmente, cada um. E nós não podemos ficar na praia brincando e se divertindo. Este é o momento para aproveitarmos o nosso tempo. Não importa se é para crianças, adultos ou jovens, o princípio é o mesmo. Seremos julgados pela mesma lei, jovens ou adultos. Este é o momento para que os nossos cultos se tornem momentos de preparo para a guerra. Estudo da palavra de Deus, oração. Este é o momento para que os nossos congressos e campais, principalmente de jovens, falem sobre preparação para a crise final. Mas os jovens gostam. Não importa se você mantiver o jovem na igreja e vier a sacudidura e ele sair. Nós precisamos dar solidez para eles, na palavra. Esse é o momento. A onda está vindo. Precisamos parar de brincar. Precisamos atentar e, acima de tudo, nos preparar. Se você me perguntar, Leandro, o que eu faço então? Eu não gosto muito de teoria, não. Eu gosto da prática. O que eu faço então? É simples demais. Não é fácil, mas é simples. Todos os dias. Estudo da Bíblia e oração. E desimpedir o caminho da mente. Vocês entendem? Porque tem coisas que Deus não vai tirar da sua vida, não. Você precisa tirar para abrir o caminho para que a Bíblia e a oração façam efeito. Faça isso e seremos salvos. Você pode olhar para mim e falar assim, você não me conhece, você não sabe o que eu já fiz. Leandro, já faz pelo menos 1 ano que eu não pego numa Bíblia para estudar. Faz 1 ano que você não pega a Bíblia para estudar? Irmãos, eu passei mais de 15 anos sem pegar uma Bíblia. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, você não foi longe demais. Nabucodonosor foi longe demais. Matou pessoas, desafiou o próprio Deus. E não se assuste quando você chegar ao céu, porque ele estará lá. Manassés pegou os filhos. Você teria coragem de pegar seus filhos e queimar para ídolos? Ele fez isso. Foi longe demais ou não foi? Pois não se assuste quando chegar ao céu, porque ele estará lá. Você acha que você foi longe demais? Irmãos, não importa para Deus o que você fez até aqui. Importa o que você vai fazer agora, daqui para frente. Então, se você passou 20 anos sem pegar uma Bíblia, sem falar com Deus em oração, não importa mais. Comece agora. Porque amanhã, e não há coisa mais maravilhosa na vida de um cristão do que ter o Deus Todo-Poderoso sentado na sala da sua casa. Não vamos deixar ele esperando mais não? O que vocês acham? Vamos lá falar com ele. Vamos lá buscar por Deus. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos cantar um hino de entrega agora. O hino é o número 287, é isso? 287. Medite nas palavras desse hino. E que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Eu queria convidar os irmãos que a gente pudesse se ajoelhar nesses momentos para nós falarmos com Deus. Querido bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo santo sábado. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos, Senhor, pela luz que o Senhor nos concedeu por meio da sua palavra, por meio dos teus profetas. Agradecemos porque o Senhor nos concedeu não apenas luz, mas nos concede poder diariamente para que possamos percorrer esse difícil caminho da vida cristã. Obrigado, Senhor, pela tua providência e porque o Senhor proporcionou tudo que é preciso para a nossa salvação. Obrigado pelo teu poder, pelo sacrifício de Cristo Jesus no Calvário, que é a única coisa que nos dá a oportunidade de sermos salvos. Te agradeço, Senhor, pela presença da pessoa do Espírito Santo, constantemente conosco. Te agradecemos, Senhor, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, este povo que o Senhor levantou há mais de 100 anos atrás, para concluir a restauração das verdades que tinham sido deitadas por terra. Obrigado porque fazemos parte deste povo, e que eu quero te pedir que o Senhor nos conceda humildade, para que possamos reconhecer que sem ti nada somos, nada podemos fazer. Que não venhamos, Senhor, nos orgulhar de quem somos como povo, mas que tenhamos a humildade de reconhecer que mesmo tendo a verdade que o Senhor nos confiou, nós precisamos vivê-la. E que possamos ter também a humildade de reconhecer que lá fora há muitas pessoas fiéis àquilo que conhecem, muito mais do que eu, e que precisam ser alcançadas pela totalidade da tua verdade. Por isso eu te peço, Senhor, dá-nos poder e discernimento para pregarmos às pessoas não apenas com a nossa voz, mas acima de tudo com a nossa maneira de viver. Derrame o teu Espírito sobre a tua igreja. Desperta a tua igreja. Senhor, que possamos ter discernimento para compreendermos aquilo que agrada ao Senhor, para que venhamos oferecer-lhe uma verdadeira adoração. Transforma a nossa vida. E se porventura, Senhor, tem alguém aqui distante de ti, porque todos nós passamos por isso, temos que estar atentos diariamente e mantidos ligados à videira. Mas se porventura tem alguém que caminhou muito longe de ti, Senhor, que essa pessoa compreenda que aquele que for o Senhor, de forma nenhuma será lançado fora. Que essa pessoa compreenda que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Que essa pessoa entenda que ainda há chance para ela. E nós, Senhor, que estamos percorrendo esse caminho há algum tempo, ajuda-nos para que pregando aos outros, não sejamos nós mesmos desqualificados, mas que permaneçamos firmes, ligados a Ti, entendendo que sem Ti nada somos e nada podemos. Se porventura tiver algum visitante aqui, Senhor, que não é membro desta igreja, eu quero te pedir que Teu Espírito Santo trabalhe na sua mente. Nós não estamos aqui apelando a estas pessoas, Senhor, Tu sabes, para que venham para a igreja em essência, para que se batizem. Não, estamos apelando a essas pessoas que decidam estudar mais a Tua palavra conosco, que venham conhecer mais de Ti, para que elas possam também conhecer aquilo que conhecemos. E se Teu Espírito impressionar-lhes o coração com a decisão de fazer parte deste povo, louvado seja o Senhor. Serão recebidos de braços abertos. Leva-nos em paz para casa agora, traga-nos de volta às 15 horas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.